Então, vamos colocar para funcionar aquele exemplo que eu passei na aula de funções e vamos fazê-lo aqui aos pouquinhos para tentar facilitar o entendimento de vocês de como a função pode ser útil. Então, qual foi o primeiro exemplo que a gente fez? A gente fez um exemplo em que a gente pedia dois valores inteiros, então o programa recebia dois valores inteiros, eu somava os dois valores inteiros e imprimia o resultado. Então é um exemplo bem simples. Vamos começar a escrever sem usar a função, para a gente entender como é que vai ficar. Então eu vou escrever aqui, ó. Primeiro os comentários, em forma de comentários, para criar aquele raciocínio de refinamento sucessivo. Então vamos primeiro receber um inteiro, depois eu vou receber outro inteiro. Depois de eu receber os dois inteiros, eu vou somar os dois inteiros. Depois eu vou imprimir o resultado da soma. É isso que eu vou fazer, certo? Então, essas coisas que eu tenho que fazer aqui. Como que eu vou fazer para receber um inteiro? Eu preciso fazer aquele printf, depois um scanf. Então, printf pedindo para o usuário digitar um inteiro, depois vou fazer um scanf, %d, e eu vou passar a variável. A variável eu tenho que criar aqui. Então, int x. Não, vou fazer assim, ó. Então, a, b, s. Lembra que eram isso que a gente tinha? Então, a, b e s. Então, a primeira eu vou armazenar no a. Aí, a segunda eu vou armazenar no b. Então, eu vou ler a minha variávelzinha e armazenar no b. Então, aqui tem que armazenar em b. Depois eu vou somar. Como é que eu faço a soma? Eu já tenho a variável s, que era onde eu ia armazenar o resultado da soma, igual a mais b. Certo? Aqui ele já está fazendo a soma, só que eu não estou vendo o resultado da soma. Então eu preciso botar aqui um printf que vai mostrar o resultado para mim. Então eu venho aqui e imprimo. Printf, o resultado da soma é s. Pronto. Vamos ver se isso vai funcionar? Então, ó. Primeiro, digite um número inteiro. Então, 5. Digite o outro número inteiro. 8. A soma do resultado é 13. Beleza. Então, conseguimos fazer isso daqui, só que não usamos função, certo? Como que a gente faz, então, para usar a função? Ótimo, a gente tem que identificar trechos de código, etapas, que são autocontidas, em que ela, aquele trechinho por si só, faz sentido existir como uma função. Então, por exemplo, eu receber um valor. Então, essa parte aqui eu posso criar como uma função. Então, posso fazer aqui e mandar eu criar uma função, a nossa função lê inteiro. E eu vou colocar esse trecho como vai ser o que eu vou fazer lá dentro da minha lê inteiro. Certo? Só que aí eu vou declarar aqui dentro uma outra função. Eu tenho que declarar a variável que vai receber, por isso que ele está de vermelhinho ali, né? Então, eu vou chamar ela de x. Preciso chamar de x? Não, mas eu tô afim, é o nome que eu escolhi. O pai batiza o filho, sempre assim. O pai ou a mãe, né? Os pais batizam o filho. Então, aí aqui, como a minha função, ela
foi declarada como retornando um inteiro, eu tenho que retornar um valor inteiro. Qual é o valor inteiro? O x, que é o valor que armazenou o que o usuário digitou. Então aqui, o usuário eu vou imprimir na tela essa mensagem e o usuário vai digitar, a gente espera que seja um inteiro e vai armazenar no x. Reparem que aqui a gente está passando uma referência para o x, porque o que a scanf alterar no x lá dentro, eu quero enxergar aqui fora. Senão o valor que eu vou ter aqui vai continuar sendo sempre o mesmo do x, ele nunca vai mudar. Então, pronto, resolvi esse problema. Esse trecho de código virou a minha função. Então agora o que eu faço? Eu não preciso escrever o trecho de código todo, eu escrevo a função. Então, se eu queria armazenar em A, então eu falo A recebe o meu lê inteiro. Abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. E aqui eu fazia exatamente a mesma coisa, só que eu armazenava em B. Beleza? Então o B vai receber o resultado do lê inteiro. Tum, tum. Fechou. Vamos ver se vai estar funcionando? Antes da gente fazer a soma? Então vamos lá. Ó. Executa. Digite um inteiro. 5. Digite um outro inteiro. 10. O resultado deu 15. Certinho. E eu estou usando essa minha função, que é a função que lê inteiro. Tá? Então, posso até juntar aqui, ó. Ficar mais bonitinho. Aí agora, vou somar os dois. Então vamos criar a nossa função de soma. Então, vamos fazer aqui, ó. A função vai me retornar um inteiro. Eu vou chamar a função de somar. E ela vai ter que receber dois parâmetros, os dois parâmetros que ele vai somar. Então é um int x e um int y. São as duas variáveis que eu vou somar. E aqui dentro eu tenho o corpo da minha função. Eu vou somar e vou ter que armazenar numa outra variável. Então eu vou declarar uma outra variável r. E agora eu somo. Então eu vou pegar essa linhazinha de código aqui e botar aqui, ó. Só que não é A, B e S, então nem precisava eu ter copiado. Mas é R igual a X mais Y. E eu tenho que retornar um inteiro. Então, eu vou retornar o valor que é o resultado da minha operação. Retornar um inteiro. Retornei. Então, a função está lá. Aí agora eu tenho que fazer a minha main usar essa função. Então, vou chamar. Essa daqui vai somar quem? O A com o B. Vamos ver se agora ele está funcionando? Vou somar 3 com 6. O resultado é 9. Bonitinho. E agora? Vamos fazer mais uma função? A função que imprime o resultado? É só para treinar, gente. Aqui eu vou trocar uma linha por uma linha, mas a gente está treinando como que cria uma função. Então a função ela não vai retornar nada, porque ela só vai imprimir na tela, eu não tenho nenhum retorno para armazenar. Então ela é uma void e eu tenho que colocar o nome da minha função. Então eu vou chamar a função de imprime resultado. E o meu resultado é inteiro, e é esse resultado que eu quero imprimir na tela. Então tem que passar como parâmetro inteiro, e eu vou chamar de x, porque eu gosto de chamar de x, as variáveis que não tem lá muito significado. Aí o que eu vou fazer lá dentro? Eu vou fazer o printf, esse daqui que eu estava fazendo aqui fora. Fazer esse printf, e ele vai imprimir o valor do x. Aqui, ó, repararam que o S ficou em vermelhinho? Por que o S ficou em vermelhinho? Porque o S existe nesse escopo, no escopo da função main. Então o S existe nesse escopo aqui. Nesse escopo aqui só existe o x. Então lembra que eu falei do escopo da variável? Então aqui existe x. Então é o x que eu vou armazenar ali.
E aqui, ao invés de eu executar esse printf, eu chamo a minha funçãozinha. Eu chamo a função e passo o valor de S para ela. Vamos ver se vai funcionar? Então, valores 3 e 2. O resultado da soma é 5, usando funções. Tá? Eu precisava ter usado essas funções para esse exercício? Não, mas a gente usou para praticar, para a gente entender como é que funciona a utilização de funções. Tá? E a gente tem que lembrar que, para eu conseguir usar uma função, por exemplo, para eu usar a len inteiro, a função len inteiro tem que ter sido declarada antes. Então, eu declarei aqui a função len inteiro, tá? Para eu conseguir usar aqui. Para eu usar a função somar, eu tenho que ter declarado a função somar antes. E para declarar o imprime resultado, para usar o imprime resultado, eu tinha que ter declarado ela antes. Por isso que normalmente a main fica no final do programa. Porque eu tenho que declarar um monte de coisa antes, declarar variável, declarar função, declarar um monte de coisa. No final, depois que tudo já está declarado, eu posso usar a minha main para fazer as coisas. Certo? Então, é assim que a gente utiliza uma função para fazer as coisas no nosso código. Com isso, a gente organiza melhor o nosso código e a gente reutiliza o nosso código. Então, esse código aqui, ele antes estava aparecendo 2 vezes, né, nessas 2 linhas. Agora ele só está aparecendo uma. Se eu quiser mudar o texto que vai aparecer aqui, eu preciso mudar só em um lugar. Então, isso é uma vantagem, eu reutilizar meu código. Beleza?